A partir de agora estou gravando e a gente vai começar com a descrição do cargo. Eu vou pôr então a apresentação. Daí eu já não consigo nem ver vocês direito, tá? Vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Alguém vai ter que me falar se vão enxergar essa apresentação. Ainda vocês não estão enxergando nada, né? Eu vou ter que fazer. Estão enxergando? Alguém tem que falar para mim. Abre aí e fala. Sim, estamos. Ai, que bom, que bom. Deixa eu achar o começo disso aqui. Aqui, tá? Veja, o que é ser um agente? Olha, agente, a palavra agente é algo que faz alguma coisa, que age, do verbo agir, ó, tá? Então é uma pessoa que age no ambiente educacional e auxilia a professora de creche, tá? Então é nesse sentido aí, auxiliar da professora. O que o auxiliar faz? Vamos lá. São atividades ligadas ao cuidar a criança, ao educar, ao dar assistência para criança de creche. Qual é a idade? Olha aí uma pergunta que pode cair. A idade de creche. Na verdade, na lei, a idade de creche é de 0 a 3. E pré-escola é de 3 a 5. Mas as creches, como não tem lugar suficiente para todas as crianças, a creche atende de 0 a 5 anos, tá? Então, eles são matriculados tanto em EMEIs, que é Escola Municipal de Educação Infantil, ou EMEIs, que quer dizer Escola Municipal de Educação Infantil Integral. Então tem EMEIs que são meio período e tem EMEIs que é o período integral, que atende a criança o dia todo. Respeitando, e essas escolas procuram respeitar a idade da criança, quer dizer, o momento do desenvolvimento dela, os seus valores e a sua individualidade, tá? Então isso é o trabalho geral, assim, do auxiliar de creche, né? Olha, ela responsabiliza-se pelas atividades de cuidar, de educar e dar assistência às crianças de 0 a 5 anos. Esse auxiliar, ele também é responsável pelos procedimentos de higiene e dos cuidados das crianças sob a sua responsabilidade. Tanto a higiene pessoal, a troca de roupa, de fralda, né, do banho e demais cuidados. Ela tem que cuidar dos pertences da criança. A questão do sono, quando a criança vai dormir, ela precisa ajudar a organizar o ambiente onde a criança vai ser colocada, limpar o ambiente, limpar os colchões, tá? Para o horário de sono. Então, tudo isso são atividades que a auxiliar desenvolve, tá? A auxiliar também ajuda a professora nas atividades de ensino-aprendizagem, distribuindo material, né? Promovendo atividades pedagógicas para desenvolver a criança de uma forma global, com a ajuda, sempre com o planejamento do professor, ela vai desenvolvendo essas atividades e vai aprendendo cada vez mais. Essa auxiliar também, ela trabalha ludicamente com as crianças. Ela não pode esquecer
que a linguagem maior da criança é a linguagem do brincar. Então, as atividades têm que ter esse caráter lúdico, tá? Elas precisam ter clareza disso. E precisa, quando tiver uma aula passeio, uma excursão, auxiliar, acompanhar as crianças nesses eventos extracurriculares, né? Ajudando essa criança. No começo, quando surgiram as creches não eram educacionais, elas eram assistencialistas. O que vem a ser assistencialista? Ela só cuidava, só pensava no cuidado da criança. Essas creches começaram no período pós-guerra, quando tinham muitas crianças órfãs e os pais tinham falecido na guerra, as mães precisavam trabalhar para sustentar essas crianças e não tinham onde deixá-las. Então se criaram as creches e começaram então a cuidar dessas crianças. Até hoje, gente, é muito difícil a creche entender, ou a escola de educação infantil entender que ela é mais do que cuidar. O cuidar e o educar, gente, estão juntos. E vocês vão entender quando eu falar mais tarde sobre as concepções de educação. Olha só também o que vocês precisam, o papel de uma auxiliar de creche. Precisa observar. Vamos dizer que a criança se machucou ou teve algum problema com essa criança ou ela... o intestino dela soltou, alguma coisa assim, é preciso que essa auxiliar registre o fato, fale com a direção da escola ou fale com os pais, né? Mas com a direção e pais, é preciso que ela cuide dessa criança. Nós sabemos, gente, que nós estamos, as crianças, elas necessitam do adulto. Quanto menor a criança mais ela necessita do adulto, mais ela não é autônoma, ela não sabe cuidar de si. Por isso que é preciso que nós cuidemos dela, tá? Então, nós precisamos também realizar atividades recreativas com as crianças quando, de repente, o professor tem que se ausentar por algum motivo. Auxiliar também realiza procedimentos de higienização e limpeza nos ambientes da escola. É muito importante que os ambientes estejam limpos, tá? Vocês vão ver, eu buscando os materiais aqui do concurso, a maioria é sobre higiene e saúde. A maioria do que vai cair com para vocês. Então, prestem muita atenção. A gente está falando de realizar a limpeza e higienização. A primeira coisa que nós temos que fazer é conosco mesmo. Nos livros que eu li, tenho aqui um manual para crianças, para cuidadores de crianças, olha, ele fala, olha, primeira coisa é a higiene pessoal, a sua higiene. Se tem cabelo comprido, prender o cabelo. Geralmente nas EMEIs tem aquelas touquinhas. Quando é berçário, colocar aquele pró-pé, aquele paninho que se coloca no pé. É interessante você tomar banho antes de vir para a creche. Agora, se você pega um ônibus, talvez seja interessante você tomar banho ao chegar na creche. Nós estamos lidando com o ser humano, com a criança. A criança, quanto menor ela mais sensível a doenças, a fungos e outras coisas assim. Então, é importante que primeiro você se higienize e depois cuide da limpeza do local diariamente, tá? A única coisa que você não vai cuidar é a cozinha, que tem as merendeiras que fazem isso. Mas às vezes, se você está no berçário, você vai precisar fazer
por exemplo, o leite dessas crianças, alguma coisa nesse sentido, e você vai ter então acesso a essa cozinha. E é preciso que sempre você pense na higiene, é importantíssimo, tá? Muito importante mesmo. Lavar sempre os cabelos, né? E prendê-los, é muito rico, muito importante a gente pensar em não usar muita joia, usar só aliança, né? Procurando realmente não ser um vetor de doença para essa criança, tá? A higienização dos brinquedos pedagógicos precisa ser feita semanalmente. Lavar os brinquedos, utilização do colchão precisa passar álcool, né? Zelar pela guarda do material, manter limpas higienizadas as roupas de cama, as toalhas, né? É fundamental. Até o jeito de lavar as mãos tem um jeito próprio que acho que nós aprendemos com o Covid, né? O Covid nos ensinou. Toda hora na TV mostrava que as mãos a gente lava por cima, por baixo, né? E auxiliar de creche deve sempre lavar bem as mãos. As mãos, gente, é um lugar que transmite muita doença. Então é preciso que todo momento que nós tivermos a oportunidade, a gente lave as mãos. Antes de fazer um lanche, antes de pegar, não pegue muito a criança, só pegue quando houver necessidade. Não fica beijando, não é assim que a gente demonstra amor à criança. A gente demonstra amor respeitando, cuidando, falando baixo, sem gritar, sabe? Mostrando carinho, mas com a nossa fala, com a nossa calma. É preciso paciência. Lidar com criança não é fácil, né? Mas é muito prazeroso quando a gente consegue entender tudo isso. E nós temos então, continuando, mas sem o... Eu vou interromper um pouco a nossa compartilhamento. Isso. A gente precisa então estar disponível para o professor, auxiliando em todas as necessidades e precisamos então realizar sempre um registro, ter um caderninho de registro ou uma agenda, eu não sei, conforme a escola vai ter um jeito de ser, e é preciso então que a gente se dê com todo mundo, que a gente esteja aberto, que a gente seja educado com os pais. Nós estamos a serviço. Olha, servidor público é aquele que está a serviço do outro. Essa é a nossa função. Então, é necessário que a gente esteja aberto para o outro e não achar que o outro está se servindo da escola no sentido assim, nós que estamos, né, ele que tem que ficar fazendo aquilo que a gente quer. Não, a escola é feita para a comunidade, para as famílias. E nós temos que entender isso, que nós estamos a serviço dessas famílias. Alguma pergunta nesse sentido? Escrevam no chat ou então abram o... Já conheciam tudo isso? Eu não, né? Que bom, que bom. Então, é mais do que gostar de criança, é mais, tá? Nós temos que entender, e uma coisa que nós vamos ter que aprender, sobre o desenvolvimento dessa criança. Ela, de 0 a 6, vamos dizer 6, né? 5 e 9 meses, 5 e 11 meses, de 0 a 6 anos, a criança passa por muita diferença, né? O primeiro ano de vida dela é um ano que há muitas transformações. E nós temos assim, até 3 anos, até 2 anos, essa criança aprende
com a sua atividade motora, de pegar, de cheirar, os seus sentidos, né? E eu preciso desenvolver essas atividades. De 3 anos até 5 anos e 11 meses, é o momento que ela aprende através do brincar, através do lúdico, através da imaginação, começa a ter imaginação, a fala desenvolve. Então, eu tenho que ajudá-la a falar melhor, eu tenho que ajudá-la na socialização com os amigos, eu tenho que ajudá-la na adaptação. Uma criança, gente, imagine vocês, uma criança que viveu com a mãe até então e de repente está num ambiente estranho, que ela não conhece, os sentimentos que essa criança faz, né? Que tem nessa criança. É preciso que eu cuide de tudo isso para dar calma para ela, para que ela possa realmente participar de uma maneira muito interessante, tá? Que ela possa se adaptar mesmo ao ambiente, ao grupo, à professora, a mim, né? Então, chupeta, nós temos que tomar cuidado. Se ela não está com a chupeta é um objeto que ajuda muito a acalmar. Mas não é por isso que, quanto menor a criança, pode ser que a chupeta fique mais tempo com ela. Mas é preciso ir tirando essa chupeta, só deixando para a hora do sono, para acalmar, né? Mas é preciso muita higienização nessa chupeta. Existe mães que pegam a chupeta, lambe, né? Quando cai no chão, né? Ou passa na roupa. Isso nós não podemos fazer, tá? Nós temos que lembrar e ferver essas chupetas cerca de 15 minutos, é muita coisa assim que pode transmitir doenças um para o outro e pode ser motivo muito sério de uma doença, de um contágio aí, tá bom? Então, sempre pensando, e nós vamos ter uma aula só sobre saúde e a gente vai poder entender isso melhor. Eu vou passar agora para as concepções de educação. Você conhece esse termo? Concepções. Você lembra do quê? Pode escrever aí. O que você lembra quando fala a palavra concepções? Pode escrever. Ninguém está lembrando nada? Concepções. O que você pensa? E se eu falar que aquela moça concebeu? Concebeu o quê? Abre aí para falar. Concebeu o quê? Ela criou, Leila, é isso? Concebeu uma criança. Concepções está ligada a conceber, a ideia de conceber, de nascer, de criar. Concepções de educação é que conforme a época, o ano que acontece, o lugar que acontece, conforme tanto o lugar como a época, nasce uma ideia de educação, nasce uma ideia de pessoa. Nós não estamos vivendo uma época onde nasceu direita e esquerda bem forte, não é? Nós não estamos vivendo uma época que fala-se muito em trans, não é? Não aumentou barbaridade a questão do trans? Olha, nós temos que aceitar gênero, né? Isso é uma concepção de uma época, nasce, brota da sociedade. Estão me entendendo agora? Então eu vou falar de concepções de educação, para vocês entenderem a concepção de educação da Prefeitura Municipal de Bauru. Qual é a ideia que ela tem de educação? Tá?
Então vamos lá, eu vou mostrar alguns slides para vocês. Espera aí, só um pouquinho que demora um pouco para eu colocar. Vamos ver se foi. Estão conseguindo ver? Alguém tem que falar sim, tá? Sim. Ótimo. Vamos lá. Olha lá, concepções de educação. Ou seja, ideias de o que a gente pensa de educação. Porque o que a gente pensa está muito ligado ao que a gente faz. Eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem na primeira professora de vocês. É possível? Estão lembrando? Como que ela era? Eu quero que alguém abra o microfone e fale da sua primeira professora, da lembrança que você tem. Eu lembro, Leila. Fale então. Minha primeira professora chamava Dona Rosa. Estou falando do Jardim, acho que é que fala, na época. Tá. Que eu me recordo. Tá. E eu nunca vou me esquecer de tudo que ela me ensinou. O carinho, principalmente, que ela teve a me ensinar. Tá. Agora, então você vê, ela lembra de uma professora carinhosa, maternal, né? Tipo mãe, né? Agora eu quero, quem é que lembra de outra professora bem brava? Conta pra nós como que era. Vamos? Eu não lembro, ela não era necessariamente brava, mas eu levando uma bronca dela. Tá. E nunca esqueceu, né? Nunca esqueci. A gente foi no zoológico e a criançada saiu correndo. Tá. E eu lembro dela com o caderninho e anotando o meu nome. Terrível, né? É isso que eu vou falar. Atrás, agora tem que desligar o microfone, senão dá eco. Atrás das nossas ações existe uma maneira de pensar o mundo, de uma maneira de pensar a educação. É como se fosse a lente dos nossos óculos, olha. Através dele a gente vê se o mundo é azul, se é cor-de-rosa, se é vermelho, e a gente faz as nossas ações através dos nossos valores, daquilo que a gente acha certo ou errado. Entenderam? Se eu tenho um olhar para a criança, se eu acho que a criança não sabe fazer nada, não precisa, que ela tem que ficar, eu tenho que ficar brava com ela, tudo que eu faço por trás tem um valor, tem aquilo que eu valorizo, entenderam? É aquilo que eu valorizo, é o jeito que eu vejo o mundo. Então, se eu sou aquela que grito com a criança, gente, por trás eu tô falando assim, eu sou a maior, você é pequena, você não sabe nada, eu que sei, eu que mando. Ponto final. Isso tem uma concepção de educação atrás disso, tá? E é preciso que a gente, para entrar na prefeitura, olhe as coisas de um jeito diferente. Para entrar em qualquer escola de 2022, é preciso que a gente mude a nossa forma de olhar o mundo, tá? Vamos lá ver. Essa metáfora aqui, o balde. Metáfora, o que é? Metáfora é um jeito de falar que associa, para você lembrar, para você entender, tá? É como se fosse uma parábola de Jesus, por exemplo. Parábola, né? Uma historinha que Jesus conta. A metáfora é um desenho aqui que está mostrando pra gente como que a criança aprende em determinada concepção de educação.
determinada época a criança aprendeu dessa forma. A pessoa, o professor, imaginava que a cabeça da criança seria como um balde, ó. E daí então você vai trazendo, enchendo ela de conteúdo, de conhecimento, como se fosse um líquido dentro do balde, tá? Ah, mas tem gente que pensa assim? Tem. Tem até hoje gente que pensa assim. Talvez você pense assim. O conhecimento como alguma coisa que eu vou dar para a criança, que vem de fora para dentro. Mas a teoria de Vygotsky que a prefeitura tem hoje vai dizer que não é assim. Que a criança vai desenvolver o seu próprio conhecimento. Eu vou ajudá-la nisso. Eu vou mediar. O professor, o agente educacional, é um mediador. O que é mediador? Que faz o meio, que ajuda essa criança a ela produzir o seu próprio conhecimento, tá? Você vai dar meios para essa criança chegar ao conhecimento. Olha, aqui, esse desenho aqui é de um educador muito famoso, né? E que tem gente que tá pichando ele, coitadinho. Ainda bem que ele já foi, né? É o Paulo Freire, tá? O Paulo Freire foi um educador maravilhoso, tem livros e é muito, muito bom. O que ele dizia? Ele falava assim, olha, quando o professor tá lá ensinando babebi bobu, vavobi bobu, lá na frente, todo mundo só aprendendo, é uma educação autoritária, é uma educação que despeja, sem pensar que o outro tá com dúvida, tem um tempo diferente de aprender. Então, ele chamou de educação bancária. Educação bancária, ele falava, professor vai na classe, quase como nós estamos fazendo, né? Para concurso, assim. Você fala, o outro ouve, e daí no dia da prova vai lá e faz o depósito. Põe para fora todo o conhecimento. Ele chama de educação bancária. A educação autoritária, tá? Ou a educação tradicional, em que todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Tem muita escola, gente, que as crianças têm que obedecer o tempo inteirinho, todo mundo igual. Agora é hora de comer, todo mundo come. Agora é hora de dormir, todo mundo dorme. Agora é hora de tomar banho. Senta todo mundo aí, vai tomando banho, todo mundo, sabe? Não tem um momento que a criança é livre. No dia inteiro dela, ela tem o tempo todo de estar no coletivo. Isso não é bom, né? É como assim, aquela mãe que fala assim, filhinho, vem brincar, agora é hora de brincar. Oba, que bom, eu vou brincar de casinha. Não, filhinho, eu quero que você brinque de cabeleireiro, tá? Então, a mãe direcionar a brincadeira do filho, é mais ou menos essa coisa, tá? Historicamente, então, as primeiras escolas que surgiram, e até hoje nós temos escolas assim, elas eram autoritárias, elas eram tradicionais. Veio na década, vocês estão vendo que a televisão está falando muito da Semana de Arte Moderna, estão lembrando? Junto com essa Semana de Arte Moderna, veio uma escola diferente. Veio uma escola que falava assim, não é o professor que manda, agora quem manda é a criança. Daí falava assim, não é só conteúdo, não, tem que pensar no método, como que vai dar esse conteúdo, tá? Então, essa escola, que a gente chamaria de espontaneísta, porque a criança pode tudo, né? Pode brincar e tal, ela trouxe é como se ela trouxesse o outro lado, assim, como direita e esquerda, né? Ela sai de uma ponta
e vai para outra. Sai lá do autoritarismo para ir para o espontaneísmo. Vão pensando nas dúvidas de vocês, viu? Para falar depois comigo. Vai prestando atenção e pensando pergunta, tá? E hoje, e aqui nós estamos chegando na escola de Bauru, as escolas de Bauru, o projeto de Bauru, ele está pautado numa educação dialética. O que é dialética? Agora nós vamos falar de uma coisa que eu acho que pouca gente sabe o que é. A dialética começou lá atrás com um filósofo chamado Hegel, que ele falou assim, existe o pensamento dialético. O pensamento dialético não é aquele pau, pau, pedra, pedra. Não, o pensamento dialético é aquele que pensa num objeto, tá? Em todos os seus lados. Por exemplo, vocês estão vendo essa caneta. Existe graus de conhecimento dessa caneta, né? Para eu estudar essa caneta num pensamento dialético, é preciso que eu pergunte para que ela serve, como ela é, do que ela é feita, quanto custou fazer essa caneta, de quem que é essa caneta, qual a história